O vira-tempo em Harry Potter não faz nenhum sentido. Cala a boca! Cala a boca! Como foi que o Harry e a Hermione voltaram no tempo pra salvar o Sirius Black e o Bicurso, mas nunca usaram o vira-tempo pra matar o Lord Voldemort? Será que isso faz sentido? Você ouviu, Ernesto? O vira-tempo, ele pode ter acidentalmente bagunçado a linha do tempo da saga Harry Potter. E a própria autora da saga, ela comenta, ela revela que ela arrumou um problemão ao criar o vira-tempo. Como é que funciona o vira-tempo e a viagem no tempo na saga Harry Potter? E não é estranho a saga nunca mais ter utilizado o deslocamento temporal pra resolver os problemas? Você já parou pra pensar nisso? Pro próprio bem de Harry Potter. Porque se você parar pra pensar, querendo ou não, isso aqui é uma máquina do tempo. Então você poderia usar pra resolver qualquer problema da saga, sabe? Cedrico morreu, volta no tempo, salva ele. Os pais do Harry estão mortos, volta no tempo. Por que não usar pra fazer isso? Falaremos mais sobre isso depois. Isso é um furo de roteiro? Ou será que existe alguma explicação lógica por trás de um dos objetos mais poderosos do universo de Harry Potter? Vamos lá então, vamos falar de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Olá, viajante do tempo! Eu sou Matheus Jusinski e esse é o Clube do Tempo, o seu canal favorito de viagem no tempo aqui no YouTube. Aproveite e se inscreve aí pra ficar preso com a gente num paradoxo temporal, onde toda sexta-feira tem um vídeo novo de viagem no tempo que você não quer perder. Então se inscreve aí. No episódio 9, o Vira-Tempo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lançado em 1999, ganhou em 2004 um filme dirigido pelo Alfonso Cuarón. E eu considero o Prisioneiro de Azkaban o filme mais legal da saga do Harry Potter. Essa foi boa. Boa não. Brilhante. Tudo que compõe aquele filme é muito legal, sabe? É como se fosse um reboot, sabe? Uma mudança de tom dentro da própria saga, sabe? A paleta de cores, o tom sombrio. E como teve agora o relançamento da saga nos cinemas pra comemorar os 20 anos, eu achei que tava na hora da gente comentar sobre Harry Potter aqui no Clube do Tempo, porque querendo ou não, uma hora ou outra, a gente ia acabar falando da viagem no tempo dessa saga. E isso é uma das coisas que eu mais curto no Harry Potter. E também uma das coisas que sempre me gerou dúvidas, sabe? Eu sempre pensei, putz, por que será que eles não voltam no tempo e salvam os pais do Harry? Então presta atenção, porque esse assunto é muito legal. E deixa o like, se você não deixou, porque esse vídeo deu muito trabalho e você com certeza vai gostar. Harry Potter é um menino que sobreviveu ao Lord Voldemort. Quando Harry era um bebê, o Voldemort assassinou os pais do Harry e deixou nele uma cicatriz em forma de raio. Os pais do Harry morreram porque alguém dedurou o esconderijo deles. E nessa época existia uma profecia de que um menino que nasceria no fim de julho seria capaz de derrotar o Lorde das Trevas. O homem acusado de dedurar os pais do Harry foi o Sirius Black. Poucos sabiam onde estavam. Um que sabia era Sirius Black. E ele contou pra você sabe quem. Ele acaba virando um fugitivo, ele é o primeiro homem que consegue fugir de Azkaban. E nós acabamos descobrindo depois que, na verdade, o Sirius Black ele foi injustamente incriminado. Ele nunca dedurou os pais do Harry. Na verdade, o verdadeiro culpado era o Pedro Pettigrew. Esse covarde cortou o dedo para que todos achassem que estava morto. E depois ele se transformou num rato. Quero ver. Então o Harry, Ron e Hermione, eles escutam essa história e vão falar com o ministro. Só que o ministro não dá muita bola, né? Ele fica, pô, vocês estão enfeitiçados. Sabe, ele jogou um confundos aí em você e vocês estão falando bobagem. É ele sim o assassino e ele tem que continuar preso. Então o ministério não vai acreditar na história de crianças de 13 anos. Mas é impressionante que pra emprestar um vira-tempo pra Hermione, que tem 13 anos, que pode fazer qualquer coisa com o tempo. Ah não, beleza. Ah, isso tá tranquilo. Cala a boca! Mas existe alguém que acredita neles. O Dumbledore. E aí ele sugere a Hermione que ela dê 3 voltinhas. Que isso bastaria. Ela conhece as regras. 3 voltas devem bastar, eu acho. Aí o Harry fica, o que esse velho tá falando? O que ele espera que a gente faça? Acontece que as 3 voltinhas na ampulheta encantada os levaria de volta para um momento do passado, onde eles poderiam reviver e repetir o que eles acabaram de fazer num ponto de vista diferente, porque eles não podem ser vistos. Então eles vão estar tipo no mesmo momento do tempo em que as outras versões deles de 3 horas atrás tiveram, só que eles têm que estar escondidos. Então nesse momento eles precisam salvar o Bicurso, que seria utilizado para ajudar na fuga do Sirius Black, que tá preso agora na torre do Professor Flitwick, e também de certo modo interagir com o passado, resolvendo problemas que eles mesmos causaram e eles mesmos acabam resolvendo. E aqui, galera, nesse momento que muita confusão começa a ser criada e também surge muita teoria, porque de fato é um pouquinho confuso o que acontece agora. Porque tipo, se eles podem
mexer com o passado, no caso, salvar o Bicus, salvar os Sirius, o Harry consegue conjurar um patrono para salvar ele mesmo. Anteriormente ele achava que era o pai dele, mas ele acaba descobrindo que é ele mesmo. Eles podem mexer com o passado. Por que nunca mais utilizar o vira-tempo para outra coisa? Bom, imagina que nessa linha do tempo aqui, vive o Harry, o Ron e a Hermione. E eles acabam descobrindo que o Sirius Black é inocente. Só que eles não podem fazer nada, porque eles são bruxos, e o Ministério não vai acreditar na palavra de 3 bruxos adolescentes. Nessa mesma linha do tempo, o Harry e a Hermione, 3 horas do futuro, eles acabam decidindo voltar 3 horas para o passado, com o intuito de ajudar eles mesmos. Ou seja, o Harry e a Hermione, eles estavam juntos com o Harry, o Ron e a Hermione de 3 horas atrás. Só que aquele trio do passado não sabia que a dupla do futuro estava com eles naquele momento. Então a gente acaba descobrindo que todos aqueles eventos estranhos que aconteceram naqueles momentos do passado, como por exemplo, alguém jogar uma pedra na cabeça do Harry, a Hermione ouvir um barulho na floresta, o Harry conjurar um patrono, eram eles mesmos o tempo inteiro. Tinha razão, Hermione. Não era o meu pai que eu havia visto. Era eu. Eu vi a mim mesmo conjurando o patrono. O que acontece? Eles, no meio dessa linha do tempo, eles acabaram criando um pequeno looping que sempre vai se repetir. A partir do momento que a Hermione e o Harry chegam de uma viagem no tempo, outro Harry e outra Hermione partem a uma viagem no tempo. Como foram parar aí? Eu estava falando com vocês aqui. Isso gera muita discussão, porque tipo, eles mexeram com o tempo, não mexeram? Bruxos não podem mexer com o tempo, isso é uma regra muito clara. A própria Hermione cita isso. Coisas horríveis aconteceram com bruxos que mexeram com o tempo. Então, se eles mexeram com o tempo, eles podem mexer com o tempo? É complicado, mas é o seguinte. Eles só fazem essas coisas porque elas já faziam parte da linha do tempo desde o começo. Isso é conhecido como o princípio de Novikov. É meio que um conceito de viagem no tempo que diz que todo ciclo de viagem no tempo ele é autoconsciente. Isso quer dizer que qualquer tentativa de mudança no passado resultaria no mesmo presente que você tentou alterar. Não importa o que você faça. Então, tudo que o Harry e a Hermione fizeram quando eles voltaram no tempo, mesmo que eles tivessem, por exemplo, sei lá, ter dado um Avada Kedavra no próprio Harry, o Harry não ia morrer. Porque o tempo iria impedir isso. Porque o tempo ele é autoconsciente. Ele resultaria no mesmo presente que eles já conhecem. Dentro desse universo. Eles só refizeram o que as versões deles, 3 horas do futuro, tinham feito naquele momento do passado. Entende? A Hermione só joga a pedra na cabeça do Harry, que ela já tinha jogado 3 horas atrás. O Harry só conjura o patrono, porque ele já tinha conjurado 3 horas atrás. Tudo é autoconsciente. Você sabe tudo. Como é que ela pode saber de tudo? Tá. Ok, entendi essa parte, mas se eles conseguiram mexer com o tempo e salvar o Sirius Black sem prejudicar a linha do tempo, por que o Harry nunca voltou para salvar os próprios pais dele? Ou mais além ainda, por que o Harry nunca pegou o vira-tempo, né? Só me dá aqui o vira-tempo, Hermione. Girou ali e voltou lá pra matar o Lord Voldemort. Por que ele não fez isso? A explicação pra isso ela é muito óbvia e ao mesmo tempo ela é um pouquinho confusa. E eu vou te mostrar agora por que faz total sentido não mexer com o tempo nesse universo do Harry Potter. Enquanto isso, eu gostaria de uma boa xícara de chá. Existem vários tipos de viagem no tempo presentes no cinema e na literatura. E a maioria delas se baseia em teorias que já existem, sabe? Em conceitos de viagem no tempo já existentes. Que nem tem aquela lá que você volta no tempo e prejudica diretamente a sua própria linha temporal. Então se você não desfizer as coisas que você acabou de fazer, você pode deixar de nascer, como é o caso do De Volta para o Futuro. Aquela que você encontra um monte de versões suas de um monte de realidades diferentes, cada uma com um objetivo de parar o looping, como acontece no Homem do Futuro. E aquela em que você volta no tempo com o intuito de alterar alguma coisa, mas você nunca consegue, porque o tempo ele é o que ele é e não dá pra mudar. Como no Dark. E sabe qual dessas viagens no tempo tá correta? Nenhuma, porque é ficção científica. Então, todas elas podem estar corretas ao mesmo tempo que podem estar incorretas. Qualquer pessoa pode criar as próprias regras pro próprio deslocamento temporal. Por exemplo, quando eu escrevi o Era Uma Vez um Mistério no Tempo, eu criei as minhas próprias regras pro meu próprio universo. Essas regras aqui, elas são física, real, e se você viajar no tempo isso vai acontecer? Muito provavelmente não. Que nem o que eu fiz aqui. O Eloy, ele volta no tempo e depois ele acaba descobrindo que ele tá preso num looping, sabe? Que existem linhas do tempo alternativas. Então, eu criei o meu universo no meu livro
e as minhas próprias regras. Porque pra funcionar dentro da minha história tinha que ser assim, sabe? Eu não posso seguir um princípio, um paradoxo que não combinaria com o meu. E outro, eu poderia dizer assim, o Eloy ele entra dentro dos filmes favoritos dele, mexe com o tempo, só que ele nunca pode mudar nada. Daí eu estabeleci essa regra, eu preciso sempre respeitar ela. Mas não é o que eu faço aqui. E a J.K. Rowling, ela pega e faz a mesma coisa. Ela cria uma regra que vale pro universo dela, sabe? Ela molda pra fazer sentido dentro desse universo. Qual foi a regra criada? Bom, os filmes, eles não explicam tão bem assim, ela não se aprofunda nisso, mas os materiais extras lançados da saga Harry Potter ajudam a gente a compreender um pouquinho mais isso. Os Viratempos, pra quem não sabe, eles são controlados pelo Departamento de Mistérios, que é uma divisão do Ministério da Magia que é responsável por estudar deslocamento temporal e fenômenos mágicos complexos e perigosos. E todos os funcionários desse departamento, eles são conhecidos como Inomináveis. Dentro do Departamento de Mistérios, existe uma seção que ela é completamente dedicada ao estudo do tempo. E o tempo, galera, ele não tem explicação, ele simplesmente existe, sabe? Desde que o universo foi criado, o tempo ele existe. E é isso, a gente aceita e convive com o tempo. Essa área específica, ela lida com todos os aspectos envolvendo o deslocamento temporal mágico, incluindo a criação e a manutenção dos próprios viratempo. Então, aqui, a gente já consegue perceber que o viratempo ele não é um simples objeto que qualquer um pode ter, sabe? É um viratempo, cara, é uma máquina do tempo. Não é qualquer um que tu vai olhar ali que não tem uma varinha que você pode ter, sabe? Não. Isso aqui faz parte de um departamento completamente sigiloso e muito secreto do Ministério da Magia. E por que tanto cuidado, tanto estudo por trás do viratempo? Porque viajar no tempo de forma inadequada e indevida resultaria em consequências drásticas para a linha do tempo original. Senão as consequências serão terríveis, inimagináveis. Porque não é só o viajante no tempo que vai ser afetado. Qualquer um do presente pode ser afetado, sabe? Sei lá, o Dumbledore pode ser afetado. O Hagrid pode ser afetado se algum detalhe for diferente. É o famoso efeito borboleta. Você muda uma pedrinha do caminho e todo futuro, numa escala gigantesca, né? Depois de muito tempo, pode ser diferente por conta de uma coisa que foi alterada. Então, como raios a Hermione, de 13 anos, uma bruxa da escola de Hogwarts, recebeu um viratempo do Ministério da Magia? Bom, não foi tão fácil assim, né? A professora Minerva McGonagall, ela teve que escrever uma carta e dizer que o viratempo, ele seria utilizado apenas para estudo, para Hermione poder estar em mais de uma aula durante o ano inteiro, e que ela não quebraria as regras, e provavelmente o Ministério tava controlando isso, né? Eles estavam olhando, porque, pô, dá um viratempo pra alguém na máquina do tempo, uma criança, ela pra fazer qualquer coisa, eles vão ficar de olho, né? Isto é um viratempo, Harry. A Minerva me deu no início das aulas. É assim que eu tenho assistido a todas as aulas esse ano. Então ela foi bem responsável. Obrigada. Ela toma muito cuidado em fazer o que não deveria fazer. Por quê? Porque coisas ruins já aconteceram com bruxos que mexeram com o tempo, Harry. Coisas horríveis aconteceram com bruxos que mexeram com o tempo. Tá, eu sei que essa frase ela parece tão clichê, sabe? Tá, coisas ruins aconteceram com bruxos. O quê? Não fala? Eu não vou saber o que aconteceu com o bruxo. Ninguém me diz nada. Foi muita irresponsabilidade. Isso é culpa, de certo modo, da própria autora, porque ela não se aprofundou nisso, sabe? Ela fala depois. Pô, eu criei um objeto mágico e eu não pensei que isso teria tanta complicação pra mim. Ela até admite que foi um erro não ter explicado isso, porque as pessoas começaram a ter muitas dúvidas, sabe? As dúvidas que a gente tem no dia a dia. Mas a história que a J.K. Rowling, ela teve que contar nos materiais extras foi da Eloise Mintambo. Ela criou essa história, parece Eloy, né? A versão feminina do Eloy. Heloísa. Já pensaram? Versão alternativa da Eloy? Estou dando spoilers do Mistério no Tempo 2 no Instagram, né? Eu mostrei o visual da nova personagem. E quem não tá seguindo tá perdendo. O meu livro está com um preço bem legal lá na Amazon, R$58. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar e garantir o melhor preço, beleza? Bom, a Eloise Mintambo, ela era uma inominável do século XIX, que azucrinou com o tempo, basicamente. Ela trabalhava nesse departamento de mistérios que eu citei antes, né? Que estuda o tempo e tudo mais. E ela viajou de 1899 para 1402. Ela voltou 500 anos no tempo, né? Eles queriam meio que fazer um teste, um estudo, e ela ficou presa lá. No passado, 500 anos no passado. Ela não ficou 500 anos, tá? Ela ficou 5 dias presa no passado. Quando eles encontraram a Eloise Mintambo, eles trouxeram ela de volta para 1899 e perceberam que a linha do tempo ela foi completamente alterada. 25 dos descendentes dela desapareceram do nada no presente. Isso significa que a vida de todo mundo mudou, sabe? Porque ela ficou no passado, então ela interagiu com pessoas do passado e isso
consequentemente mudou alguma coisa, mudou a linha do tempo, pessoas que não deveriam nascer, nasceram antes ou nasceram depois. Isso afeta, sabe, o tempo, querendo ou não. E detalhe, ela simplesmente envelheceu 500 anos do dia pra noite. Além de que o tempo ele ficou completamente bagunçado nessa época. Os trouxas, eles não entenderam nada do que tava rolando. A terça-feira daquela semana durou 2 dias, enquanto a quinta ela passou muito rápido. Então ela fez pessoas não nascerem, ela fez o tempo passar rápido e depois passar devagar por causa de 5 dias no passado. Então eu volto aqui novamente a perguntar pra você que tem essa dúvida, a dúvida que eu sempre tive. Por que o Harry nunca usou o vira-tempo pra voltar e matar o Lord Voldemort? Porque esse conceito criado pela J.K. Rowling não permite esse tipo de viagem no tempo. E de fato ela não pensou nisso na época, sabe? Ela não pensou que as pessoas iriam começar a se questionar, sabe? Não, peraí, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Eu abordei de forma muito ligeira o assunto de viagem no tempo em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, embora eu não me arrependa. Ele me abriu uma série de problemas, porque afinal, se os bruxos pudessem voltar atrás de desfazer os problemas, onde é que estariam as minhas tramas futuras? Então, pelo fato dela nunca ter explicado qual que é o paradoxo, a teoria que ela utilizou pra fazer essa viagem no tempo, a gente pode usar uma interpretação para descobrir do que se trata. Então isso pode variar entre o paradoxo do avô, o paradoxo de Bootstrap ou o princípio de Novikov. O princípio de Novikov é aquela teoria que eu citei antes, que não importa o que você faça, você sempre vai ter o mesmo presente, sabe? Mesmo que você volte no tempo, tente matar a si mesmo, você não vai conseguir, porque no presente você tá vivo, então não tem como fazer isso. O que quer dizer que se o Harry tentar voltar no tempo pra impedir que ele conheça o pai e a mãe dele, ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Ele partiu do momento em que ele existe. Pra impedir que os seus pais se conheçam, ele nunca poderia ter voltado no tempo. Porque pensa só, se o Harry impedir que o pai e a mãe se conheçam, eles não vão ter o Harry. E o Harry nunca vai existir. Isso quer dizer que o Harry não poderia voltar no tempo. Então você não pode voltar no tempo com o intuito de impedir algo. Porque se você volta no tempo pra impedir algo, e esse algo é impactante na sua vida, né? Tem um impacto na sua vida, automaticamente você anularia essa viagem no tempo. E aí não tem como fazer. Então quando ele volta no tempo pra salvar o Sirius e o Bicurso, ele só consegue fazer isso porque é uma coisa que já tinha acontecido. É uma coisa que já fazia parte do tempo. Ele não poderia salvar o Sirius e o Bicurso se isso não fizesse parte da linha do tempo. Pelo menos segundo a regra da autora, não seria permitido fazer isso. Você não pode salvar alguém que morreu. Você só pode salvar alguém que já foi salvo pelo tempo. E aí a gente poderia também interpretar desse modo aqui um pequeno looping que seria conhecido como o paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo é conhecido como a cobra comendo a própria cauda, para dizer que não existe um começo e um fim claro, porque eles ficam dentro desse looping como se fosse uma cobra e eles só conseguem sair depois que concluem tudo que fizeram, né? Então isso gera a grande dúvida. Em que momento que começou isso? Quem que foi a primeira Hermione a dar as 3 voltinhas ali? Quem que foi a primeira Hermione a jogar a pedra? Isso sempre existiu? Não existe uma explicação, simplesmente acontece. E esse é o paradoxo de Bootstrap, essa é a loucura. O começo e o fim são sempre iguais. Mas é claro que a gente tá falando de viagem no tempo, então a gente tem que colocar a lógica aqui também, né? Porque tá, digamos que o Harry, ele conseguisse voltar no tempo e salvar os pais. Se ele conseguisse fazer isso, o que aconteceria? Esse é um conceito conhecido como paradoxo do avô. O Harry volta no tempo pra impedir o Voldemort de matar os pais dele. Quando ele faz isso, ele cria uma linha do tempo alternativa. Por que o Harry criaria uma linha do tempo alternativa? Porque ele conseguiu voltar no tempo e derrotar o Lord Voldemort. É o motivo da viagem no tempo dele. Se o Voldemort não existisse, o Harry do presente não poderia fazer isso porque o Voldemort seria o motivo dele de viajar no tempo. Só que a partir do momento que ele conseguiu fazer isso, ele vai criar uma nova linha do tempo em que o Harry vai crescer com os pais, ele vai ser uma pessoa diferente, com educação diferente, com ensinamentos diferentes, e aí talvez a gente teria um outro personagem, sabe? Não seria o Harry Potter que a gente conhece. E quem explora um pouquinho mais disso é a Criança Amaldiçoada, né? Que não é uma obra considerada canônica por muitos fãs da saga, mas lá, por exemplo, o filho do Harry, o Alvo Potter, e o filho do Malfoy, o Scorpio Malfoy, eles usam o vira-tempo pra alterar eventos significativos da saga, né? Tipo, eles voltam no tempo pra salvar o Cedrico. Coisas que os fãs sempre quiseram ver, mas que não fazia sentido dentro da lógica criada pela autora. Então, de fato, é um pouco estranho você quebrar a regra, né? Sendo que essa regra não poderia ser quebrada, mas eles mostram as ações das viagens no tempo e das realidades alternativas. Os fãs, eles estavam tão angustiados desse objeto nunca mais aparecer na saga, que no 5º livro ela teve que dar um jeito nele. Ela precisou destruir todos os viratempos. Todos. Eu esmaguei todos os viratempos restantes durante a batalha no Departamento de Mistérios, eliminando a possibilidade de reviver até mesmo curtos períodos no futuro. Então ela
descartou todos os viratempos, todos eles foram destruídos, porque logo mais viria a grande batalha final, e aí qualquer bruxo iria pegar um viratempo e ia ficar indo pra lá e pra cá, e ninguém ia respeitar as regras da viagem no tempo, e de fato isso seria um facilitador. Sabe, tipo, o próprio Voldemort poderia usar pra apagar o Harry da história, ele poderia fazer isso. Vai afetar a vida de todo mundo, mas ele não tá nem aí. Então é uma conveniência que não me agrada tanto, mas eu como autor entendo que isso teve que fazer parte da história, porque não foi pensado no começo. Mas de fato, cara, O Prisioneiro de Azkaban é o filme mais divertido da saga. Eu amo Viagem no Tempo, eu acredito que você também ama. Então se você realmente gosta de Viagem no Tempo, não esquece de dar uma conferida no meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo, né? Você pode ler o começo dele de graça, é uma história que tá sendo muito bem avaliada, é um filme, cara, é uma experiência. Sério, você nunca viu uma história igual essa aqui, e os primeiros capítulos estão de graça aqui, é só você acessar o site. E é sério, se você der uma chance, cara, só começa o livro aqui, vai na descrição, começa o livro, você não vai conseguir parar, porque essa história não tem igual. Sério, eu escrevi com muito carinho, por ser um grande fã de Viagem no Tempo. Espero que você se divirta lendo, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Clube do Tempo. Tchau!